Da Michele Villanova, ela que é especialista em direito previdenciário, para tratar de um tema muito importante para você pai, você mãe, que cuida, de filho autista, tá bom? A gente vai falar sobre os direitos do autista. Doutora Michele, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Mix, prazer conhecê-la e para tratar de um tema tão relevante, porque são tantos os diagnósticos de crianças com autismo. A gente já recebeu aqui pais que representam associações, a gente já participou aqui da mobilização para que o governador sancionasse o projeto contra os fogos, com estampido. Tem projeto agora para tirar o barulhinho do sinal nas escolas. Enfim, é muita gente trabalhando com direitos, e a acessibilidade para as pessoas com autismo. Mas quanto aos direitos, o que é legal, o que é que já existe e os pais talvez em algum momento até desconheçam. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Em relação aos direitos dos autistas, as pessoas com autismo, elas têm diversos direitos, Marcos, garantidos, através da Lei 12.764 de 2012, que é a lei que instituiu o direito dos autistas. Ela é também conhecida como Berenice Piana, e ela foi instituída através de uma mãe, que tem um filho com diagnóstico de autismo, e há mais de 10 anos atrás não se falava em autismo no Brasil. Não tinha nem referência, né? Não tinha, e ela percebeu que o seu filho apresentava comportamentos diferentes, mas ele tinha uma certa incompreensão na escola, ele não tinha a educação inclusiva na escola, ele não tinha acompanhamento médico, que pudesse tratar desse problema, e ela começou a estudar e conseguiu diagnosticar o seu filho, com autismo, que era o diagnóstico de autismo, e através disso ela criou esse projeto, conseguindo o reconhecimento dessa lei. E aí essa lei, ela reconheceu o direito dos autistas, equiparando aos direitos do deficiente, e trouxe diversos direitos, como podemos citar um dos mais importantes, que é a educação inclusiva nas escolas. E aí as escolas, elas precisam se adaptar para trazer essa inclusão. A gente pode citar também, muito importante, que é o acesso à saúde de forma gratuita pelo SUS. Com prioridade, né? Com prioridade, correto. E um dos mais importantes também, que gera muita dúvida, é o direito ao benefício junto ao INSS, que é um benefício assistencial, que é o BPC-LOAS. Então, a família hoje, partindo aqui para falar de educação, por exemplo, a família hoje que precisa matricular o seu filho com autismo, se chegar na escola, na unidade de ensino, e a escola, aqui a gente não tem nenhum aluno, a gente não tem essa adaptação, já está errado. A escola é obrigada a receber e matricular aquele aluno. Correto, está isso completamente errado. A escola, por lei, é garantido, essa lei que foi citada, essa adaptação no ambiente escolar. As escolas, elas precisam fornecer um auxílio na sala de aula para esse aluno com autismo, sem nenhum custo, se for da rede privada, mais para a família. Ela precisa ainda oferecer treinamentos aos professores para saber incluir a pessoa com autista e trazer essa educação de forma adaptada. Com relação à medicação, também é direito dos autistas receber medicação gratuita? Sim, de forma gratuita, medicação, terapia pelo SUS. Há um detalhe ainda que muitos pais buscam, mas que ainda não foi alcançado, que é a questão do transporte diferenciado. Hoje a gente já tem a acessibilidade ao transporte coletivo por meio da identificação da carteirinha. Correto. Ou até mesmo da corrente, do colar, que tem lá aquele quebra-cabeça que indica que estamos ali diante de uma criança com autismo. A senhora acha que há uma articulação também para que se evolua para isso em relação a um transporte especializado? Eu falo isso porque boa parte, das crianças com autismo tem uma hipersensibilidade ao ruído. E o deslocamento no transporte coletivo tradicional e convencional, ali com muitas pessoas no entorno, também pode provocar algumas alterações. Não é assim que funciona? Isso, Marcos, corretamente. Assim, é importante, essa adaptação dessa acessibilidade de transporte também aos portadores do TEA,
como você bem aí mencionou, por conta dessas limitações, que eles precisam ter esse olhar particularizado. Então, a gente precisa aí, com certeza, desenvolver para ter uma aceleração, né, nessa aprovação junto à política. Agora, o que eu noto é que, basicamente, a grande mobilização para a conquista de direitos partem dos pais ou das associações, que muitas vezes são eles quem criam. É assim que funciona, né? O nosso legislador ou os legisladores ainda não amadureceram muito para essas necessidades, né? Corretamente. E aí, por conta disso, a gente necessita, né, de um olhar aí dos nossos representantes voltado para esse nicho, né, para esse público que precisa dessa atenção diferenciada. E aí eu gostaria de trazer aqui uma particularidade que gera muita dúvida, né, perante a sociedade, que é, perante a população, que é se são todos os autistas que possuem direito ao benefício, ao BPC-LOA junto ao INSS. E, assim, infelizmente não são todos, né, para ter direito a esse benefício, que é a garantia de um salário mínimo mensal ao autista, é necessário comprovar 3 requisitos, que são, primeiro, a deficiência, que aí consegue comprovar através de laudo médico. O segundo é a comprovação da vulnerabilidade social, ou seja, só tem direito a esse benefício junto ao INSS a pessoa que comprovar que a renda per capita da família não é superior a meio salário mínimo. Infelizmente, se essa renda for superior a meio salário mínimo, a renda per capita da família não comprova essa vulnerabilidade e não terá direito a esse benefício. E também, por último, é a inscrição no CadÚnico, que é o cadastro para ter acesso, né, às políticas do governo. Quando se fala em autismo, sem dúvida, se lembra logo em muitos desafios que passam desde a fase de diagnóstico ao tratamento, ao suporte adequado, à qualificação de profissionais que precisam lidar também com pessoas que têm o espectro autista, mas no âmbito da legislação, da lei, o que nós temos até hoje, o que precisamos ainda evoluir? Thaís, nós temos, como eu mencionei inicialmente, né, a Lei dos Autistas, que foi instituída lá em 2012. Nós temos também a lei que foi instituída em 2020, que até representa o Romeu do representante, do apresentador, do Marcos Mion, que ele é autista e ele conseguiu trazer essa identificação que o Marcos citou da carteirinha nacional, né, para poder ter um acesso, um reconhecimento melhor aos direitos. E aí nós temos também, com o reconhecimento da deficiência, eles têm a garantia de todos os direitos das pessoas com portabilidade de deficiência também, né? Mas ainda tem muito o que evoluir. São alguns direitos. É um direito reconhecido, a gente pode falar assim, a curto prazo, porque 10 anos é um curto prazo, né? E assim, a gente precisa com certeza ainda de várias adaptações de acessibilidade dessas pessoas e desses familiares para melhorar, né, a condição de vida e garantir uma proteção social maior para essas pessoas. Pois é, essa do BPC-LOAS, por exemplo, precisa evoluir e avançar, Thaís, porque o que eu quero descobrir com as primeiras reportagens que eu fiz a respeito do tema, muitas das mães, não é, e depois do diagnóstico, passam a conviver só ela e os filhos, porque há pais, há maridos que simplesmente abandonam as suas esposas com as crianças com autismo. E muitas vezes elas não conseguem trabalhar justamente até uma determinada fase em que ele ainda está se adaptando à realidade do mundo, né? E tentando ali se incluir por conta da necessidade de estar presente, levar, trazer as consultas, né? A compra de medicamentos. Muitas vezes não tem parentes e uma rede de apoio para, obviamente, dar essa cobertura para conseguir trabalhar. Muitas vezes tem os parentes, mas a criança só confia na mãe, não é? Que isso é uma característica também da doença, não é? Dessa deficiência. Então, quer dizer, há que se ter uma sensibilidade em relação a isso, porque é uma realidade muito grande. Então, aquela mãe que eventualmente tenha um pouco a mais que meio salário mínimo fica de fora.
entendeu? E tem todo um custo, né, para, obviamente, arcar com a sobrevivência de uma criança com autismo. Existe algum tipo de mobilização que a senhora saiba em nível nacional para que haja a conquista de mais avanços nesse sentido? Olha, Marcos, assim, uma barreira que a mãe enfrenta, você citou aí a mãe que ela pode oferir uma remuneração um pouco maior do que meio salário mínimo, mas existem também as mães que não têm renda, porque elas não conseguem trabalhar. Não tem nada. Não tem nada. Como você citou, essas crianças, elas precisam de uma atenção exclusiva dessas mães. Então, esse benefício, que é o BPC, ele é garantido ao autista. Mas e a mãe? Né? Então, eu acho que não tenho conhecimento de ter uma política específica ainda nesse sentido, mas é um projeto que precisa ser trabalhado, que precisa ser desenvolvido, né? Que precisa ter um olhar diferenciado para essa mãe que não pode trabalhar e que não possui renda. Pois é, precisamos nos mobilizar, Thaís, em relação a isso, né? Porque a sociedade tem que se adaptar a essa realidade. Os diagnósticos de autismo têm aumentado muito, né? Demorou para se ter um padrão aí para a descoberta do diagnóstico, mas eles hoje já acontecem com muito mais facilidade. Existem os níveis também de autismo, né? Há crianças que têm aí uma complexidade ainda maior e precisam justamente dessa assistência. Esse assunto não se esgota aqui. A gente está levantando a bola de que você, pai de criança autista, saiba que seu filho tem direito e você pode buscar também esses direitos, e é por isso que trouxemos hoje a doutora Michele Villanova, ela que é advogada especialista em direito previdenciário. Doutora Michele, caso a gente tenha deixado de explorar algo que a senhora considere relevante, por favor, palavra final é sua. Marcos, eu acredito que assim foi abordado aqui os principais temas. Como eu falei, uma das dúvidas, né, em relação ao direito ao BPC junto ao INSS, e infelizmente nesse sentido precisa avançar, né? A gente precisa aí de políticas que reconheçam tanto essa vulnerabilidade da mãe que cuida dessa criança, como bem você citou, em relação a essa limitação de meio salário mínimo, porque essa pessoa portadora do TEA, ela tem especialidades, ela tem particularidades de despesas, né, de medicação, de deslocamento. Então, a gente precisa trazer, sim, um olhar, né, mais voltado nesse sentido para essas pessoas. Já são tantos desafios, como se não bastassem os desafios envolvendo as recusas de planos de saúde, que são inúmeras também envolvendo os autistas, ainda essas limitações previdenciárias que dificultam ou até restringem a concessão de benefícios para as mães de filhos com espectro autista. Fica aqui a informação. A gente sempre vai trazer esse assunto, essa pauta aqui no Jornal da Mix. Obrigada, doutora Michele. Vamos na sequência aqui, trazendo